Olá, signos de Capricórnio. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos colocar aqui a energia para maio de 2025 para o signo de vocês. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário para mim e se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho, deixa a sua mensagem. Sempre bom saber o que vocês estão achando, se essas leituras estão ressoando para vocês. Vamos lá. Vamos tirar aqui o nosso jogo e vamos ver o que a espiritualidade libera pra gente em maio de 2025, energia geral. Por favor, não esqueça o like, ajudar amigos e apoiar o canal também, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque, gente, não tá fácil, não. Me ajuda aí, galera, por favor. Pronto, valeu demais. Ajudar amigo qualquer valor também ajuda pra caraca. Né? Pra quem não sabe, esse é o trabalho da amiga. A amiga vive disso, toda a ajuda de vocês. É minha agenda, minha sobrevivência. Está muito difícil. Gente, amanhã não tem vídeo, tá? Amanhã é aniversário da Meg, da minha filha. E nós vamos ficar juntas e aproveitar o nosso dia. Vai ser maravilhoso, gente. Nós vamos fazer muita coisa. E aí é isso, só pra falar, assim, pra vocês ficarem sabendo. Fazer aqui o nosso jogo. Vai passear. Eu tenho aula, né? Tem aula, aí comer bolo na escola, aí depois a gente vai passear, né? A gente vai num negócio aí que ela quer, de um filme, um troço, sei lá, não sei o que é, mas disse que vai ser muito maneiro. Eu falei, então tá bom. Programação dela, né? 7 de copas pra começar bem o mês. 2 de copas. Aqui tá falando, opa, gente, mas que maravilha é essa? Ah, não. Ó, vamos por partes. Veja bem. Aqui tá mostrando fechamento de contratos, vendas, assinatura de documentos, relacionamentos e propostas de trabalho. Falamos sobre todos os assuntos. Tchau. Aqui tá mostrando todas essas possibilidades vão acontecer em maio. Assim, pode ser tudo de uma vez, ou pode ser cada um vivendo uma situação como essa. O 7 de copas, ele é uma carta que você tem que ter muita atenção. Se ele apareceu como carta principal para o mês, ele tá dizendo que você vai ter todas essas infinitas possibilidades de viver um amor, um trabalho, entendeu? Né? Ficar girando piroscópico em cima da montanha, fazer o que você quiser. Só que, se você recebe uma proposta de alguém, se uma situação aparece, você tem que investigar se aquilo ali realmente é verdade. Se isso for um trabalho, você pode ter recebido uma proposta, ou vir a receber uma proposta de trabalho, que promete o mundo de fundo todas as possibilidades, que você vai pra Grécia, ficar lá olhando pro mar, e aí, de repente, nossa, né, que incrível, prepara toda a documentação, faz tudo, e de repente a pessoa... Ai, porque não vai dar mais, que não sei o que, você já gastou, já investiu, não sei o que, quando você vai ver, deu ruim. Precisa prestar atenção. Um relacionamento, alguém pode prometer mundos e fundos pra você e no final ela não vai cumprir aquilo ali. Sem ter certeza do que você está vendo, do que você... É aquele negócio, a pessoa promete coisa pra gente. E aí depois a gente fica com raiva que a pessoa não cumpriu. Mas vamos olhar com um olhar adulto para uma situação como essa. Quando alguém te promete alguma coisa, você olha para aquela pessoa como adulto, maduro, lúcido, você olha para aquela pessoa com todas aquelas promessas. Quando você avalia isso, você consegue julgar se aquela pessoa realmente tem condições de proporcionar aquilo que ela tá falando? Porque às vezes a gente fica frustrado, como pode surgir aqui em maio, vai ser frustrado porque a gente criou expectativa que aquela coisa intangível fosse ser capaz de ser realizado por uma pessoa que não consegue, né, limpar a bunda sozinha. Porque às vezes é uma pessoa imatura, às vezes é uma pessoa que não tem nem condições daquilo e a gente cai no conto vigário. Não tem como, gente. Então, assim, eu prestaria bastante atenção em muitas coisas que aparecem, tá? Propostas de trabalho muito esquisitas, que, não, você pode botar isso sim na internet, pode falar isso sim, não, você pode vender isso sim, é legal, e aí tu se enrola com documento, com alguma coisa que não tem um registro, um Anvisa e alguma parada, entendeu? Vou até dar um exemplo pra vocês. Eu trabalhei num lugar que eu tinha um problema com uma mulher que trabalhava nessa empresa, porque assim, eu sempre gosto de fazer tudo certinho.
É uma pessoa que eu sou, né? Eu tenho Marte e Virgem. Eu sou, assim, a pessoa que todo mundo gostaria de ter numa empresa. Porque se eu tenho uma coisa que eu gosto de trabalhar, sou viciada em trabalhar. Mas eu sou metódica, eu sou estratégica. Apesar de parecer que sou maluca, eu sou muito cheia de palhaçada quando eu tô trabalhando. Então, eu trabalhei com uma mulher que ela não tinha essa cabeça. Ela já era uma pessoa que ela pensava só como o ganho dela. Se ia ferrar todo mundo, se todo mundo ia pra casa do cacete, ela não ligava. E uma vez ela colocou a empresa num gasto, vou fazer números fictícios aqui, ela fez a empresa comprar 70 mil reais em produto de uma pessoa, onde ela queria convencer de que aqueles produtos eram bons, não tinha Anvisa. Aquela empresa que a gente estava trabalhando ia pegar aqueles produtos, se batesse uma fiscalidade, ela ia perder tudo. O cara que estava vendendo era um cara que ela gostava, que deu um beijo nela e 100 reais no carro, e foi o suficiente para ela, entendeu? Fazer esse rombo naquela empresa. Eu falei assim, isso não pode, tá falando sério. Quando eu descobri isso, antes da pessoa que eu trabalhava assinar um contrato, eu falei assim, olha, essa pessoa tá... esses produtos são bons mesmo? Eu falei, não tem registro, não tem essa bater ficha, não vão perder tudo. E ainda, essa pessoa tá te convencendo, porque ela gosta dessa pessoa, e acabei de saber que ele deu um beijo e 100 reais pra ela te convencer a comprar isso daí. Bum! Olha como é que são as coisas. Às vezes as pessoas se vendem por muito pouco. E você pode estar num trabalho com uma pessoa que ela não tem valores, ela não tem nenhuma dignidade, ela não tem, ela só vê o dinheiro. Talvez seja um mês que talvez vocês se deparem com situações ligadas a dinheiro, que não é de escassez, de pobreza, não, é lidar com pessoas pobres, mas no sentido de pobre, miserável, de valores. Pessoas podem ser muito ricas, mas são pobres de qualquer dignidade e virtuosidade possível, de caráter, de tudo. Então seria interessante vocês analisarem absolutamente tudo que envolva assinar papel, compras de bem, compras de material, compras grandes. Se você é uma pessoa que lida com essa parte de compra e venda, de logística, se você mexe com essas áreas onde você tem que lidar com uma responsabilidade tremenda de estoque, né, dessa parte de documentação e transporte, ou até mesmo aquela coisa de controle de estoque, todas essas coisas assim, eu ficaria totalmente atento ao de um vacilaço que alguém vai jogar no teu colo pra, tipo assim, a pessoa vai garantir os 100 conto e o beijinho. Você, caraca, o canhão no lombo vai ser tão grande que o estrago vai ser monumental. Então, assim, eu acho que assim, se você é uma pessoa da área empresarial, se você é uma pessoa que mexe com toda essa área, né, corporativa, eu ficaria muito atenta, porque isso pode dar muito ruim, tá? Então, assim, a gente tá criando uma leitura porque você gente que não tem nada a ver com esse mundo, né? Mas aí, onde que a gente encaixa esse tipo de dinâmica? Vocês têm um parente que vem com uma história muito triste, mas, pô, você não tem aquele dinheirinho ali, pô, não tem um carro ali, mas daqui a pouco, né, faz isso aqui, aí você cede, depois você perde seu carro, você perde sua casa, você perde o seu salário, você pega um empréstimo aí no nome, não sei o que, quando você vai ver, você tá todo ferrado e ninguém vai te pagar. São esse tipo de malícias, né? Isso acontece em todo lugar. A gente citou a questão empresarial porque é uma das partes que mais pega, principalmente com um signo que é muito ligado a trabalho, né? Então, a gente pode estar vendo assim, você envolvido numa empresa onde alguém fala pra você naquela empresa, não faz isso desse jeito, não vai dar ruim não. Quando tu vê, não só deu ruim, como você pode perder tudo, pode colocar tudo a perder, isso é muito arriscado. Então, pensou nisso, uma situação que surgiu as propostas peludas aí, né, cheia de hormônios. Se eu falar assim, pô, que coisa esquisita isso aqui, né? Você vai lembrar de mim, pô, a Riri falou que em maio aconteceria uma situação em que eu precisava prestar atenção, que alguém podia jogar meio sujo comigo. E ali parece muito, muito bom para ser verdade, né? Melhor ficar esperto. Isso salva você, né? Isso deixa safo aqui. Você se salva de uma situação aqui que pode ser realmente muito prejudicial.
Então, assim, para a gente pular para o próximo assunto, eu ficaria atento em documentação no advogado que você tem, documentação que você está mexendo. Se alguém falar alguma coisa, eu investigaria bastante se aquilo ali realmente é verdade. Buscaria talvez um advogado para analisar algum documento, ou alguém que tivesse experiência para analisar qualquer questão que envolva dinheiro ou leis e documentos. Alguém que tem experiência para ver antes de você fazer qualquer coisa, senão pode dar muito ruim, tá? E aqui também tem uma situação de relacionamento. Aqui tem um 2 de copas. Aqui pode ser também um sócio. Investigue, porque você vai fazer uma sociedade, talvez você nem saiba, mas vai firmar uma sociedade com alguém no mês de maio. Você tem que investigar muito bem essa pessoa. Ah, mas não, é meu amigo. Ah, mas é meu parente. Pior coisa do mundo é você fazer negócio com a sua família. Isso é uma verdade que muitos não querem ouvir, mas se é uma coisa mais horrível da Terra você trabalhar com a sua família. Ah, mas a minha família ela é muito querida. Sim, mas aquilo ali, você tem que escolher. Ou você tem família ou você tem trabalho. Nos dois não dá, meu amigo, não tem como. Quem consegue é um milagre. E não é assim, você tá generalizando. Pô, é muito difícil. É muito difícil. Principalmente quando você tem uma família que ela não tem o mesmo pensamento que você. Você quer ir, você quer conseguir. E é todo mundo nas tuas costas. Fica impossível, cara. Você se ferra todo e fica com medo de falar. Por quê? Porque é família. Então isso envolve sentimentos ali. Às vezes um pai e uma mãe aí dão um berro, mas você não me respeita. Mas caraca, maluco, isso aqui é negócio, aqui é um comendo o outro. Então, assim, tem que parar com esse negócio. É meio complicado. Então, eu acho que, assim, você vai fazer uma sociedade, pense muito bem sobre aquela pessoa, investigue se não é da família e tudo mais. O nome daquela pessoa, situações ligadas antecedentes criminais, essas coisas, sabe? Pra você ver realmente quem é aquela pessoa, pra ver se dá pra tu fazer um negócio com essa confiável, tá? Contratação de funcionários também. Prestar atenção em relacionamentos amorosos, porque a chegada de pessoas novas é muito forte. Mas por quê? Porque tem energia geminiana. Gêmeos é um signo que faz a gente fluir com as pessoas, né? Não gosto de sair, não gosto de curtir, eu sou assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver no meu mundo, da minha bolha. E aí, de repente, tô lá, falando com 58 mil pessoas. Eu que gosto de ficar escondido com a cabeça enfiada na terra. E aí, você no meio daquela confusão e aquela montanha de pessoas, interação. Legal. E aí, todo tipo de pessoa se aproxima de você. Você vai precisar ter muita atenção. Porque tem muita gente com uma aura que é forte de ruim aqui. Então, pode ser que você receba muitas propostas românticas absurdamente lindas, porém com uma profundidade de maldade muito grande. Então, eu ficaria muito ligado aí com as pessoas que aparecem, teria muito discernimento, da mesma forma para a sociedade comercial, eu faria uma investigação sobre essa pessoa, né? Porque você pode achar coisas ali que você não gosta muito. Claro que para muitos pode dar muito certo. É porque o 7 de copas, ele tem 2 interpretações no tipo de leitura que saiu. Para tudo. Ou você precisa ter cuidado porque alguma coisa tá mostrando algo que não é verdade, e as emoções elas entram na hora, então você escolhe logo aquilo ali e não tem discernimento, né? Então tem essa interpretação, por isso que a gente precisa investigar melhor antes de aceitar uma proposta. E aqui pode estar falando que uma pessoa é tão emocional que na hora de tomar decisões, essa pessoa, ela não pensa muito. Então, assim, aparece uma questão, você já dá logo uma resposta de impulso. Aqui é uma situação para você pensar, para você equilibrar primeiro, entendeu? Analisar e depois você age. Senão isso aqui vai gerar muito prejuízo emocional, prejuízo financeiro, desgaste mesmo, né? Um estresse aí. Seria interessante todo mundo que tiver, né, possibilidade, antes de assinar documentos ou de firmar parcerias, que façam boas investigações para não ter depois falar assim, ai meu Deus do céu, eu fui muito enganada, a pessoa foi muito desonesta. Então, na verdade, a gente acabou aceitando aquilo ali, né? Então, tem que ficar ligado, tá bom? 13 minutos, falei. 14 minutos, né? Falei pra caramba, desculpa aí, gente. Aí, ó, tudo que eu falei tá aqui já. É tudo. Olha, é por isso que às vezes eu não tiro a carta, porque eu já sei. É tudo que eu falei. Ali, ó, família, associação a pessoas querendo. Muita gente da família pode pedir dinheiro.
Aqui tá mostrando alguém da família pedindo dinheiro, pedindo apoio financeiro. E você não vai poder ajudar. Aqui pode estar falando também sobre pessoas com coisa de muito romance, mas as intenções não são exatamente aquilo que elas estão mostrando. Alguma coisa que não é verdade, entendeu? As pessoas não podem, por exemplo, dar, essa é a palavra. As pessoas não podem dar uma coisa que elas não têm. Então é como se estivesse falando assim, pessoas vão fazer promessas de te dar coisas que elas não têm. Então, assim, são promessas vazias, né? E aqui eu prometo ser isso, isso, aquilo. Mas como que ela vai fazer isso se ela não é assim? Entendeu? Então, eu tava falando pra vocês ficarem bem atentos aos atos de desonestidade das pessoas com relação a vocês, tá bom? Tudo que eu falei já saiu. Aqui tá mostrando também uma briga muito feia com uma mulher específica da sua família. E também pode estar falando sobre você tá muito triste com uma mulher da sua família. Aqui mostra você com alguma coisa ligada à mãe, a memória da mãe, ou aqui uma memória de uma mulher que tem um grau de importância na sua vida. Pode ser uma pessoa que tenha uma autoridade, alguma coisa assim, né? Pode ser também uma briga com uma pessoa que pode ir para a justiça. Talvez você vai ter problema com documentação, herança, alguma coisa assim ligada a uma mulher. Vai encontrar problemas na justiça para poder receber alguma coisa dessa pessoa, tá? Isso vai ser um estresse danado. Então se prepara. Temos aqui também a carta da lua com o cavaleiro de paus. Essa lua cheia pode afetar muito vocês de alguma forma. A gente vai ter uma lua cheia, se eu não me engano é escorpião, né? Então se preparar que essa lua cheia vai, ó, sacudir todo mundo, né? Talvez ela te dê um cansaço, você fique muito esgotado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Seja uma lua cheia, mas mais para introspecção, reflexão, regeneração e como é a energia escorpiana da lua cheia, né? Desse período. Eu acredito que seja um momento para você... como é que eu vou falar? Seja um bom período para você poder fazer tipo um renascimento, processo de renascimento, né? Deixar que essa intensidade, ela ilumine suas sombras, entendeu? Ela passe por um processo assim de morte e renascimento, para você vir renovado, entendeu? Eu acho que essa lua cheia é mais sobre isso do que sobre necessariamente colheitas, né? Então, aqui é por isso que eu acho que um cansaço. Vai ter pouca ação, mas muito da coisa de regeneração, de introspecção. Se ficar atento a esse movimento também. A relação com o dinheiro, ela não é ruim nesse mês, mas, sabe, tem muita gente de olho em dinheiro, gente querendo dinheiro, gente precisando de dinheiro. Então, você vai ser um alvo fácil em muitas coisas. Ficaria atento a roubos, golpes. Se passa de acontecer alguma coisa assim mais caótica, eu teria muita coisa de me preservar, autopreservação, né? Eu teria alguma coisa ligada à proteção, talvez um spray de pimenta, alguma coisa assim, talvez seja mais necessário. Você pode ser uma pessoa que é muito negligente nesse sentido, acha que nunca vai acontecer as coisas, ou então tem uma percepção geral assim da vida, onde você olha ao seu redor e pensa assim, cara, não vai respingar em mim. Pra que eu vou ficar, entendeu? Criando essa energia negativa? Pra que eu vou ficar pensando negativo, criando terror? E aí, entendeu? O negócio explode do teu lado. E aí é como se tivesse pessoas falando assim, olha, realidade, pés no chão. Entendeu? Tem a noção de que tudo é possível, né? Num momento de caos, as pessoas vão pra tudo ou nada. Então aqui é como se estivesse falando pra você ser mais realista. Talvez você seja uma pessoa que seja um alvo por questões de valores. As pessoas vão achar que você tem muito, ou pode ser que você tenha mesmo. E você tem que ficar atento em chamar muita atenção nesse mês. Ostentação, gastos exagerados, uma vida assim cheia de muitos luxos, em lugares que talvez não seja o melhor momento para fazer isso, sei lá, alguma coisa falando que você pode sofrer roubos também, tá? Alguma coisa ligada a bloqueio. Seja bloqueio mesmo, a espiritualidade é uma travada aí na tua prosperidade, porque tem alguma coisa que quem tá ostentando demais, viajando na maionese, mas também alguém que pode sofrer uma intervenção de uma força exterior aí, por questão mesmo de prejudicar você. Então, eu ficaria atento, pé no chão, sabedoria com dinheiro e também forte nas orações, porque o inimigo, né, tá no cangote. Em falar assim, o inimigo tá no teu cangote. Ai, meu Deus. O inimigo tá
farejando. Caraca, não quer nem deixar. Aí, ó, Pai Celestial, confie no desconhecido. E seja a luz, a carta da bruxa branca. Bom, essa carta do Pai Celestial representa como se fosse Deus, né? O arquétipo de Deus. E aqui é como se estivesse mostrando para você, confie no desconhecido. Confie nessas forças superiores. Elas estão te dando esse recado, pedindo para você prestar atenção ao seu redor. É porque muitas situações estão disfarçadas, tentando ludibriar, tentando, né, através da malícia, passar despercebido e capturar as coisas que são suas, entendeu? Coisas que são de importância para você. Outra interpretação é que é como se estivesse falando assim, caso você venha ter perdas ou muitas transformações na sua vida, confiar que a espiritualidade vai entrar num processo de restauração assim que possível. Então tenha calma, que às vezes a gente tem que perder algumas coisas para poder recomeçar. Com muita bagagem a gente não chega em lugar nenhum, tá bom? Receba essa leitura com muito carinho, muita gratidão a todos, um beijo enorme. Peço, por favor, não esqueça o like, deixar um comentário para amiga, se inscrever no canal, ajuda muito a amiga aqui a manter esse trabalho. E é isso, gente, um beijo e até a próxima. Tchauzinho!